Shabbat Shalom, meus irmãos. Queridos, Parashá de hoje, Parashá Itró, previsto em Shemot, Êxodo, capítulo 18, a partir do verso 1 até o capítulo 20, verso 23. Temos Haftará, referência nos profetas, em Isaías, capítulo 6, do verso 1 até o capítulo 7, verso 6, e também no capítulo 9, versos 5 e 6. Brit Hadashah, Mateus 5,17, famoso verso, onde Yeshua diz que não veio para abolir a Torá aos profetas, mas para torná-la plena, até o verso 32, e em Hebreus 12, de 18 a 24. Então, começando no capítulo 18, verso 1, Ora, Itró, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ou Jetro, conhecido no português aí como Jetro, Itró. Ora, Itró, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Adonai tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo. Como o Eterno trouxera a Israel do Egito, Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lhe a enviara, com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés, fui peregrino em terra estrangeira, e outro Eliezer, pois disse, o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio Itró, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés no deserto, onde se achava acampado, junto ao monte do Eterno, e mandou dizer a Moisés, eu, teu sogro Itró, venho a ti com a tua mulher e seus 2 filhos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou, e indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Contou Moisés a seu sogro tudo o que Adonai havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como Adonai os livrara. Alegrou-se Itró de todo o bem que Adonai fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios, e disse, bendito seja Adonai, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Aqui ele profere uma bênção, Agora sei que Adonai é maior, agora sei, guarda isso, agora eu sei, que Adonai é maior do que todos os deuses, porque livrou este povo debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Itró, sogro de Moisés, tomou holocaustos e sacrifícios para Adonai, e veio Arão e todos os anciãos de Israel, para comerem pão com o sogro de Moisés, diante de Adonai. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse, que é isso que fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro, é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras. Eu te aconselharei, e o Eterno seja contigo. Representa o povo perante o Eterno, leva as suas causas a ele. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre ele por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras do seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera.
Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeça sobre o povo, chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Esses julgaram o povo em todo o tempo, a causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro, e esse se foi para a sua terra. E aí, queridos, no capítulo 19, o Eterno fala com Moisés no Monte Sinai, fazendo menção aqui expressamente no verso 5, com uma condicionante: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. E aí, ele prossegue com as 10 palavras aí no capítulo 20. Moisés intercede aqui, sendo mediador entre o Eterno e o povo. Nota-se que essa figura de mediador, ela não é uma figura nova. Nós temos aqui Moisés atuando exatamente como mediador entre o povo e o Eterno. E aí, quando chega a vez de Yeshua, eles falam que nós não precisamos de mediador, né? Os nossos irmãos ortodoxos dizem isso. Israel não precisa de mediação. Como não? Moisés está aqui atuando como mediador. E tantos outros no curso da história que serviram de mediador, né, entre o Eterno e o nosso povo. Cada profeta que admoestou, que chamou Israel ao arrependimento, a techuvá, estava ali intermediando ou mediando, né, um conflito espiritual que havia sido criado entre o nosso povo e o nosso Deus. Lá em Isaías 59:2 fala claramente: os vossos pecados fazem separação, ou melhor, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Ai de nós se não tivesse um mediador. Por nós mesmos, a palavra é clara, nós estaríamos consumidos, né? A misericórdia do Eterno é a causa de não sermos consumidos. E é claro que essa misericórdia, ela se apresenta agora na figura do sacrifício do Mashiach e Yeshua, que nos justifica. Ele nos justifica, paga a nossa conta, zera o nosso saldo negativo, e aí nós podemos pecar à vontade. É assim? Óbvio que não. Óbvio que não. Nós somos chamados agora a uma nova vida, né? A uma vida que nós temos que apresentar frutos dignos desse arrependimento que nós declaramos. Não adianta arrepender e não apresentar frutos dignos. E Yeshua deixa isso muito claro: apresentar frutos dignos do arrependimento. Não é arrependimento e mais arrependimento. Ou seja, hoje eu peco, eu me arrependo. Irmãos, eu estou arrependido, me perdoe. Amanhã eu peco de novo. Irmãos, eu estou arrependido, me perdoe. Depois de amanhã eu peco de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Não é arrependimento, 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 arrependimento. Hoje foi lido o texto de Hebreus 13 aqui, onde diz que se nós, depois de conhecermos essa misericórdia do Eterno, o sacrifício de Yeshua, o qual foi providenciado para nos justificar, purificar e pelo batismo lavar de todos os nossos pecados, se tendo tudo isso nós continuarmos a pecar de forma deliberada, a palavra é clara, não há mais o que ser feito, a não ser uma certa expectativa de juízo. Ou seja, é o que Shaul fala lá, gente: olha, você já está entregue para o adversário, agora é com o Eterno é que vai julgar, não tem mais nada para ser feito, cumpridas as etapas, não há mais nada a ser feito, porque no reino de Deus nós temos que ter temor do Eterno. E aí nós vamos adentrar aqui em alguns detalhes, onde mostra que Itró, ele teve temor. O que ele fez aqui, ao contrário do que muitos pensam, não foi uma ingerência dele com relação ao ensino de Moisés. Foi um conselho na área administrativa. Nota-se pelo estudo da Torá, e nós vamos ver isso com detalhes, ele não entra no mérito das instruções,
Ele entra no mérito da forma. Se continuar desse jeito, você vai se exaurir, né? Você não vai aguentar. Então, delega aí mais pessoas, envolva mais pessoas, para que a obra seja feita e você não se consuma, e bem assim também o povo. Então, queridos, conforme eu falei, a máxima do nosso povo é nascer venishma, que significa o quê? Ouviremos e faremos. O contrário, faremos e ouviremos, né? Nascer, faremos, venishma e ouviremos, faremos e ouviremos. Essa é a máxima do nosso povo. Quando o Eterno quer fazer uma aliança ali, o nosso povo declarou isso aqui, nascer venishma. Ou seja, faremos e ouviremos. Está lá em Êxodo 24, 7. E aí, queridos, Itrô, ele é considerado aqui um guer. O que é guer? Estrangeiro. Um estrangeiro. Então ele não é apenas o sogro de Moshe, ele representa o Ger Tsedek espiritual. Ou seja, o padrão que ele estava era o padrão de alguém que reconhecia e reconheceu a soberania do Eterno muito antes aí da Torá ter sido dada. Então ele reconhece, ele vai lá, ele aconselha, e aí na sequência o Eterno começa aqui entregando as tábuas da lei, a constituição do reino. Então foi uma conduta prévia, uma conduta anterior. A palavra ger vem da raiz gur, que significa habitar, peregrinar, residir como estrangeiro. E aí tem distinções. Tem o ger toshav, que é um estrangeiro residente, que vive entre Israel, respeita algumas leis, são chamados Binei Noah, os filhos de Noé, mas não assumem plenamente a aliança com o Eterno. Esses são o Ger Toshav. Agora tem o Ger Tsedek, que é um estrangeiro considerado justo. Ele abraça o Elohim de Israel, ele aceita as instruções do Eterno, ou seja, a Torá, ele passa a fazer parte da aliança, e aí ele é tratado como um natural da terra. Êxodo 12, 48, Números 15, 15. Uma só instrução, um só julgamento, tanto para o natural quanto para o guer que habita entre vós. Esse habita aí é o querer fazer parte do povo. Não, eu amo esse povo, eu quero integrar esse povo, eu quero servir a esse Deus, e obviamente eu vou beber da seiva desse povo. Não de forma alheia, mas de forma integrativa. O guer, ele se converte, ele faz techuvá por amor às instruções, por amor ao Eterno, não por conveniência. Não é porque ele está vendo uma bênção e ele fala assim, não, eu também quero. Não, ele está vendo o dono da bênção. Ele quer servir a este Deus. É aquele texto lá de Zacarias, onde 10 homens pegarão no tzitzit de um judeu e falaram, eu quero ir com vocês, eu quero ir com você. Ou seja, eu reconheço o que o Eterno Deus, o Criador, o Todo-Poderoso está fazendo no meio de vocês. Então é uma kavaná de querer, de pertencimento. Ele quer pertencer, ele quer integrar, ele quer se enxertar. Isso aqui está em perfeita harmonia com Romanos 11. Então, o guer espiritual, ele reconhece o Eterno como o único Elohim. É um estrangeiro que ele já não quer saber de idolatria. Ora, mas a paraxá de hoje fala que Itrô era idólatra. Segurem aí. Então ele reconhece o Eterno como o único Elohim, ele rompe com qualquer tipo de idolatria e ele se submete voluntariamente ao governo de Deus. Qual é o governo de Deus? O governo tem uma norma. Qual que é a norma? É uma pergunta?
É a Torá, a norma é a Torá. Né? Então ele se submete a essa Torá, que é instrução, ensino, né? Enfim, a constituição do reino são as 10 palavras contidas no estudo de hoje. Essa é a constituição, ou seja, o alicerce máximo. Todos os outros mandamentos são desdobramentos das 10 palavras. Então, o que, gente? A primeira coisa, não há 2 deuses, 3 deuses, isso não existe. Só há um Deus. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai é raro. Essa é a primeira coisa, e elementar e básica. Se não crer dessa forma, não é guerra, não vai fazer parte do povo. Essa é a máxima da Emuná. É o que está nas Escrituras. Não é algo que alguém criou ou inventou, uma fórmula para fazer parte, para servir ao Eterno. Isso não foi inventado, criado, isso está na palavra, dada pelo Eterno, conforme Neemias 9 declara expressamente: a tua santa Torá, o Senhor deu essa Torá, o Senhor entregou essa Torá para Moshe. Então, e o Ger, ele demonstra emuná prática, que consiste na fidelidade. Eu confio e eu sou fiel. A questão, gente, volto a dizer mais uma vez, por repetição, não tem jeito. Não tem jeito. Confiar no Eterno. Confiar no Eterno. Qualquer pessoa, é óbvio que ela vai confiar. Porque o Eterno é o Todo-Poderoso. Não tem como não confiar nele. Agora, a grande questão é a nossa contrapartida. Qual é a nossa contrapartida? A fidelidade. Bom, eu confio no Eterno. Eterno, eu confio no Senhor. Ué, então me sirva. Me sirva. Como eu vou te servir, Senhor? Seguindo as minhas instruções. Você não viu, você não sabe o que o meu filho fez? Yeshua, considerado filho, gerado ali naquele momento de obediência, ele declarou em alto e bom som: eu não vim fazer a minha própria vontade, senão a vontade daquele que me enviou. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar as suas obras. A Torá é só para o judeu. Dizem alguém. Então, e alguém diz: a Torá é para o judeu. É verdade. É verdade, Paulo deixa isso claro lá em Efésios 2:10, porque ele fala assim: olha, se você pensa que era só para o judeu e você quer continuar gentio, você está equivocado, meu filho, você não faz parte do povo. Então você era gentio, era o que, gente? Qual o tempo verbal de era? Passado, acabou. Você era, agora você faz parte de Israel. Você faz parte das promessas, você faz parte dos patriarcas, você tem o Messias. Então, agora você fundiu, enxertou, você vai se enxertar. Agora, cuidado com esse enxerto. Cuidado, porque senão vai crescer soberba no seu coração e você vai querer desprezar os ramos. Não é você que sustenta os ramos é que te sustentam a ti. E aí a palavra é clara para nós que fomos enxertados. Se nós não formos o quê? Segundo o requisito da imunidade, fiéis. Se nós não formos fiéis, o Eterno pode fazer o que conosco? Cortar fora. Lógico aí, cortar fora. Se nós não produzirmos os frutos. As obras. Nós queremos enxertar uma árvore na outra. O que nós estamos fazendo? Nós pegamos uma árvore que é muito boa para enxertar numa outra não tão boa e querer que produza qual tipo de fruto? Ou é o contrário? É o contrário, é óbvio. Nós fazemos um enxerto numa árvore matriz, numa árvore modelo, numa árvore viçosa. Por quê? Porque nós queremos que aquela que não está produzindo fruto de qualidade produza o fruto de qualidade. É isso que aconteceu conosco. Nós fomos tirados de uma oliveira brava, a palavra diz isso taxativamente. Nós somos a oliveira brava, que agora somos enxertados
na boa oliveira, na verdadeira oliveira, para produzir frutos da oliveira brava? Não, para parar de produzir esses frutos, para produzir frutos agora da boa oliveira. E se nós não produzirmos, se nós insistirmos, presta atenção, gente, se nós insistirmos em produzir os frutos da oliveira brava, o que vai acontecer? Seremos cortados e lançados fora. Lógico, óbvio, né? Ora, mas que Deus é esse? Deus não é amor, não é misericordioso? Sim, mas Ele é justo. Essa é a justiça dele. Pré-anunciada, gente. Não tem novidade nenhuma aqui em termos de eu não sabia, né? Eu não sabia. Não, está tudo aqui. O Eterno, olha aqui, olha, se vocês fizerem isso e isso, resultado isso. Gente, isso é mérito, é a mesma coisa, mutatis mutandis, de forma bem grosseira. Eu contrato um profissional e digo para o profissional: olha, se você cumprir essa tarefa, você vai ganhar 2x. E aí ele cumpre aquela tarefa meia boca, mais ou menos e tal, e eu dou para ele metade do x. Né? Ele não pode pretender ganhar os 2x, porque ele não cumpriu com a parte dele. No reino, gente, é assim também. No reino nós temos um papel a cumprir. Primeiro é a questão da volição, da vontade. Nós declaramos que queremos. O Eterno não está nos obrigando, nós não somos obrigados. E eu já citei exemplos várias vezes de pessoas que declaram que não querem saber do reino de Deus. Tem gente aí fazendo apologia e perseguição aos servos do Eterno. Isso desde que o mundo é assim. Então essas pessoas já escolheram o caminho delas. Agora, nós que escolhemos servir, e declaramos isso, não, nós vamos servir agora com qualidade, do jeito que o Eterno quer. O Eterno quer que nós nos sirvamos como? De forma negligente? De forma frouxa? De forma relaxada? Não, Ele quer que nós o sirvamos de forma diligente, cuidadosa, zelosa, padrão, excelência. Isso é diligência. Essa é a vida que o Eterno tem para nós. E aí, eu falei hoje com a Elza mais cedo, falei, isso é só uma guloseima que o Eterno está te dando. Por quê? Porque Ele tem um banquete para nós. É óbvio que nós não podemos fazer troca. Mas, como é pré-anunciado, eu olho para isso aqui como um contrato. Isso é um contrato. Eu olho e falo assim: o Eterno está dizendo que se eu obedecer... Mas, gente, eu quero esse negócio, o que eu tenho que fazer? Eu quero isso aqui para mim, eu quero isso aqui para a minha vida. Aí eu penso: qual é o prejuízo que eu terei se eu servir a esse Deus? Só tem bênção aqui, se eu servir só tem bênção. Eu não tenho nenhum prejuízo. Então, uma pessoa em sã consciência, ela vai querer a integralidade dessas bênçãos. E é isso que Yeshua nos diz quando ele fala que aquele que encontra o reino de Deus é como quem encontra um tesouro no campo. Ele descobre aquele tesouro, ele vai e vende tudo que tem para adquirir aquele campo. O dono do campo está vendendo ele lá por um preço baixinho, eu compro e fico com aquele tesouro para mim. É lógico, isso é uma metáfora, mas determinando o quê? A valiosidade, o valor, a importância, a relevância que nós devemos dar às coisas do reino. É o que se vê, é o que está oculto. Exatamente. Então, gente, esse guer, o Itrô aqui, ele demonstra uma fidelidade na prática, e nós vamos provar isso. Segura aí. Êxodo 18:11, ele declara assim: agora sei que Adonai é maior do que todos os deuses. O que significa essa frase, gente? O que ele está falando aqui, em outras palavras? O que ele está comunicando aqui? Ele está reconhecendo a autoridade de Deus. Ele está reconhecendo a soberania de Deus, e ele está reconhecendo também que Adonai Elohim, Adonai Errado. que
não há outro Deus. Ele é maior do que todos os deuses. E aí vem a questão da idolatria, gente. Todos os estudiosos falam que isso aqui é um rompimento absoluto com a idolatria. E é óbvio que é. Ah, mas por quê? Isso não está na Torá, você está inventando, você está aumentando, acrescentando. Vejamos a sequência do texto. Nós temos aqui Arão, Moisés e outros comendo com ele. Era permitido que isso acontecesse se ele não fosse alguém que tivesse confirmado? Em nenhuma hipótese. Em nenhuma hipótese. O agora também que ele fala, né? Agora. Fez sacrifício. O Eterno aceita esse sacrifício. Segura aí que vocês vão ver aqui o sote disso. E aí, gente, os Midrashim falam que Itró conheceu todos os deuses do mundo e percebeu que a verdade estava apenas em Adonai. Isso aqui, quando eu li isso aqui, eu falei assim, gente, que coisa fantástica, porque muitas vezes conta-se uma piada aí, não sei, eu sou ruim de guardar piada, mas a coisa era mais ou menos assim, né, de que estavam discutindo num terreiro lá, e aí tinha que fazer, minha esposa que sabe essa história, tinha que fazer, me ajuda aí, tinha que fazer determinada coisa, aí falou assim, não, mas isso aqui é servo de Yeshua, é discípulo de Yeshua. Mas peraí, quem é Yeshua? Eu falei assim, não, eu quero servir isso aí. A pessoa abandonou a idolatria para servir a Yeshua para chegar a Deus. Me ajuda aí. Isso é um fato verídico, um caso verídico. Ele foi fazer um trabalho, o trabalho não estava dando certo. E ele voltava lá no local dos mortos, voltava. Um dia o próprio apareceu lá para ele e falou assim, aqui não adianta não, tá? Para parar. Para quem ele estava fazendo, ele falou assim, porque isso aí ele é protegido pelo lado de cima. Aí ele falou, opa, tem um acima desse que eu estou servindo, então eu quero o outro. Aí ele foi procurar. E falou assim, tem que ser sério, eu consigo o mesmo Deus que você. Eu vou procurar outro para quem estava fazendo o trabalho contrário. Então, gente, a situação de Jetro, quando eu me lembrei desse fato. Alguém que está perdido no mundo da idolatria, e ele descobre que tem um Deus que se importa, que tira o povo dele do Egito, que faz todos aqueles sinais, exatamente o que está registrado aqui. Então, aí ele diz, agora sei que Adonai é maior do que todos os deuses. Me lembrou aquela fala de Jó, antes eu te conhecia por ouvir dizer, agora eu sei quem o Senhor é. Lembrando que ele é descendente de Abraão e não resolveu. Pois é. E falar antes. Gente, outros exemplos que tiveram uma disposição de servir antes mesmo de conhecerem a Torá, de conhecer as instruções. Ruth, o teu povo será o meu povo, o teu Elohim será o meu Elohim. Antes de qualquer formalidade, Ruth já havia feito a escolha no coração. Então é aquele desejo de servir a Deus de forma voluntária. Eu quero. No caso de Ruth, tinha mais pessoas que não queriam, foram embora, preferiram ir embora. E ela foi aconselhada a ir embora também. Mas ela fez uma escolha consciente. Então, essas palavras, elas contêm todos os princípios de aceitação. Faremos e ouviremos. É para servir a Deus? Eu vou. Mas ele vai falar isso e isso. Não, eu estou dentro. Eu quero, não importa, eu quero. Lá em Isaías 56, 6, 7 diz, fala que os filhos do estrangeiro que se unirem ao Eterno. Então, gente, percebam que o foco não é a etnia, mas aliança e fidelidade. Aliança e fidelidade. É isso que o Eterno mostra aqui com o comportamento de Itró e também nos mostra em relação ao enxerto de Romanos 11. Não está preso à etnia, está preso à aliança e fidelidade. Você quer aliança? Eu te coloco lá. Você vai ter que se enxertar. Eu quero. Mas é isso e isso. Eu farei. Eu quero, eu vou fazer. Não, você nem sabe ainda.
depois eu vou ouvir, depois eu vou entender, eu quero. Se a gente for procurar entender a Torá, a gente não vai fazer nada. Na verdade, eu fico pensando, se as pessoas soubessem exatamente tudo que elas iam ter que se prestar nos rituais por aí, será que elas teriam topado lá atrás, né? Só que quando chega no eterno, não, primeiro quer saber o que é. O Gert Sedek espiritual, gente, já foi despertado na alma. Aquela pessoa que está caminhando e ele ouve, ele sabe que onde ele está não é o local correto, está faltando alguma coisa, tem algo que não bate, né? Eu tenho certeza que, se não todos, a grande maioria passou por isso, porque eu passei, né? Eu ficava sempre questionando, gente, esse negócio, essa história não fecha para mim, né? Trindade, como? Não fecha. Alimentação, Shabat. Ué, na minha Bíblia fala ainda do Shabat, do sábado. Por que não se faz? E aí, esse negócio ia incomodando. Isso, gente, é o despertamento da alma. É o Eterno, mediante o Ruach HaKodesh, nos chamando a techuvá, nos chamando à origem, ao resgate, a servi-lo da forma correta. E isso, gente, explica porque muitos sentem uma atração irresistível pela Torá, por Israel, pelo Shabat, mesmo sem uma origem judaica declarada. Lá em Israel a gente vê muito isso. As pessoas que falam assim, nossa, eu amo Israel, como eu amo os judeus, declaram isso a todo momento. E é verdade, eles são sinceros no que eles estão dizendo. Então, eu penso assim, é um descendente, ele nem sabe. Mas ele está ouvindo, ele está atento, ele está sendo incomodado. Ele está indo ali, ele está abençoando o nosso povo. Então, de algum modo, se houver de fato um desejo genuíno, o Eterno o trará de volta. Só vai depender dele. Gente, assim como entrou, em Mateus 8,11 fala, muitos virão do Oriente e do Ocidente. Lá em Romanos 11, o enxerto ocorre por fidelidade, não por substituição. Então não tem esse papo de que Israel foi substituído. Quem quer ser fiel ao Deus de Israel, se enxerta lá, vai beber daquela seiva, mas jamais vai substituir Israel. E Jeremias 31, a partir do verso 35 e seguintes, tem a garantia, de que isso jamais vai ocorrer. Lá em Hebreus 12, 22, traz um princípio importante, que a aproximação espiritual antecede qualquer reconhecimento formal. Ou seja, é querer servir a esse Deus, é exatamente o que Itrô fez aqui. Não, eu quero. É um Deus que manifesta o seu poder, que zela pelo seu povo, que cuida do seu povo. Eu quero. Então, sem jamais apagar Israel ou criar uma nova religião, um outro movimento, nada disso. É reconhecer que o Eterno é o Deus de Israel, que Israel é o povo da aliança, e que é esse povo que recebeu as normas do seu governo. E se nós quisermos servir a Deus, nós temos que nos permitir enxertar Israel, obviamente passando pelo sacrifício do Mashiach e Yeshua. A Torá, gente, ela é convite, não imposição. Ela é um convite para nós. E é exatamente quando há um despertamento, ou esse despertamento ao qual me referi, é que a pessoa sente esse convite. A Torá nos chama para o processo de santificação. A Torá não santifica de antemão.
A Torá nos ajuda no processo, ela confirma a nossa santificação. A palavra fala, quando nós oramos, né, a maioria das brahot fala isso, que nos santificaste com os teus mandamentos. Então nós somos santificados por meio desses mandamentos, obviamente, se formos fiéis e os cumprirmos. E aí, gente, o princípio é qual? O Ger Tzedek não é quem entra no povo, é quem já não consegue mais viver fora desse povo, fora da vontade do Eterno. A pessoa não consegue mais. Eu já citei esses exemplos aqui, né, nessas viagens nossas aí, e atendendo a convites até de familiares, quando nós vamos em outros lugares, nós não conseguimos mais. Nós queremos uma unidade de propósito, de serviço. Eu quero me reunir com o nosso povo, não com um povo diferente, não com um povo que despreza a Torá, que despreza o Shabat, que despreza a alimentação kasher. Eu não quero me unir a esse povo mais. Não é? Agora sei que Adonai é maior do que todos os deuses. E aí, gente, o princípio também, né? A verdadeira emuná nasce quando todas as falsas seguranças já ruíram. É aquele exemplo que eu falei de uma parente minha que depositava toda a sua esperança em ídolos. Então, quando a pessoa tem revelação de que de fato é só um ídolo, é só um pedaço de pau, ou de cera, ou de gesso, não importa, né? Se ela tiver revelação, ela abandona aquilo e vai servir a Deus de forma sincera. Foi o que aconteceu com Itrô. Ele experimentou todo tipo de idolatria e percebeu que nada foi acrescentado. E aí ele declara que o Eterno é o único Deus. Nós somos chamados, gente, a ser luz. Ser luz não é proselitismo, é uma presença de Deus que revela. Ou seja, o nosso povo, nós, Yeshua fala, vós sois a luz do mundo. Então nós, e o Eterno fala com Israel, eu te dei como luz para as nações, está lá em Isaías 49:6. Então, a luz, ela revela, ela não fala, a luz não fala. O que isso significa? Que nós não vamos convencer ninguém. A luz, ela se apresenta como tal, e aquilo que eu falei por ocasião da apresentação das crianças. O que eu estou revelando? Se nós somos luz, o que estamos revelando? Qual é a nossa luminosidade? O que as pessoas estão vendo? É isso que importa. E aí fala assim, tem um Midrash que fala assim, a Torá nunca define luz como um discurso insistente ou convencimento verbal a todo custo. Luz é aquilo que revela a realidade quando ela realmente está presente. Então, de novo, pais, vocês só vão conseguir convencer os filhos de vocês, ou seja, refazendo a frase, nós só conseguiremos convencer os nossos filhos quando nós estivermos sendo sinceros para com o Eterno. Se nós estivermos performando, os nossos filhos detectarão a incongruência e eles tendem a seguir outro caminho. Eu conheço várias famílias, gente, de pseudo-crentes, que não quiseram servir nem no mundo evangélico, porque os pais não foram exemplos. E para muitos de fora, reputavam essas pessoas como piedosas, mas quem estava ali convivendo com eles não quiseram saber, se perderam. Como assim, filho do José e da Dona Maria? Como? O José é assim? E aí, quando você vai falar com o filho fala assim, você não conhece meu pai, você não conhece minha mãe, eles não são isso.
performance, teatro, em outras palavras, hipocrisia. É isso, gente, que aconteceu com os mestres da Torá, que Yeshua confrontou hipócritas, raça de víboras, sepulcros caiados. Por fora, bela viola, por dentro, podridão, hipocrisia. Interessante que nós até discutimos esse tema hoje à mesa do café. Qual foi o impacto de Moshe morando com Itrô durante 40 anos? Porque a Torá não registra, obviamente, detalhes. Então, mas aí olha para você ver, Moisés não pregou para Itrô, ele viveu com ele. Gente, existe forma melhor de conhecer alguém do que se relacionando, convivendo? Não existe. Isso vale para tudo, para tudo. Hoje eu falava com a minha esposa, ela estava falando assim, negócio de parente, não sei o que, eu falei assim, olha, tem normas em grandes empresas que eles não contratam parentes. É para não criar mais conflito, por quê? Porque vai conviver. Quando a gente começa a conviver, se não tiver extremamente alinhado, vai dar problema. Até no corpo é assim, gente. É por isso que tem que haver unidade. Shaul adverte isso, que haja um só entendimento, que não haja divisões. Para quê? Para preservar a integridade do corpo, de um corpo que tem que ser construído e não destruído. Então, gente, Moisés, ele deu exemplo, ele estava ali vivendo os princípios, ele não estava falando, tentando convencer. E é óbvio que todos concordam que isso teve um impacto na vida do sogro dele. Uma luz de relacionamento, uma luz relacional, não institucional, não foi algo instituído. Não, eu vou fazer isso, eu vou pregar para aquela pessoa, eu vou falar para aquela pessoa, eu vou convencer aquela pessoa. Nada disso. É por isso que existe um adágio no meio do nosso povo, que o nosso povo não faça prosélitos. Não quer convencer ninguém. É assim, olha, eu sei a quem eu estou servindo. O meu estilo de vida, porque eu sirvo a esse Deus, é esse. Aquele que vire isso e quiser, beleza, seja bem-vindo. Mas não tem aquela tarefa árdua de convencer. O que é muito comum no mundo romano. É no relacionamento contínuo que efetivamente conhecemos alguém. Gente, por isso que casamento é do jeito que é. Casamento é do jeito que é. Porque o casamento é uma aliança e todas as alianças são o quê? Eternas. Todas as alianças são inquebrantáveis. É aliança. Por causa disso, pelo fato de nós não termos esse poder de quebrar, é que temos a oportunidade de nos aperfeiçoar. Grosso modo, é aquilo que aconteceu com os discípulos, quando todo mundo abandonou Yeshua. Yeshua vira para eles e fala assim: vocês não querem me abandonar também não? Senhor, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. O casamento, gente, mutatis mutandis, é assim, você não tem saída. Porque pela nossa carne,
E a vantagem dos relacionamentos, conforme eu disse, é nos aperfeiçoar, né? Mas para haver aperfeiçoamento tem que haver humildade, tem que haver submissão mútua. Não estou falando de hierarquia, estou falando de palavra, né? Quando qualquer um dos dois infringir a palavra, não importa se é homem ou mulher, aquele que infringiu tem que retomar o curso. E isso só é possível relacionando. Gente, esse negócio de corpo não foi criado por acaso, não, foi criado pelo Todo-Poderoso, porque ele sabia que era o único método eficaz de correção, né? Eu só conheço o Rafael porque eu me relaciono com o Rafael. Primeiro dia que o Rafael chegou aqui para mim, eu olhei para a carinha dele e falei assim: rapaz, que bênção, né? Um menino novinho, servindo a Deus, né? Que bênção que isso está se confirmando, né, Rafael? Agora, por quê? Porque eu estou relacionando. Então, isso vai crescendo, gente. E no corpo, se eu vir o Rafael fazendo qualquer coisa, e todos são testemunhas disso, eu cheguei para o prumo, falei assim: meu amigo, olha aqui, ó. Entendeu? Volta aqui para o prumo. De homem para homem. É um menino que já está com praticamente 16, né? Está caminhando para 16. Então já tem maturidade suficiente para compreender, discernir o certo do errado. E no corpo, gente, quando fala que o corpo edifica o corpo, né? Que se você viu o seu irmão fazendo alguma coisa, você vai até ele, chama a atenção dele. Então, o corpo é que vai corrigindo. E é por isso que tem que relacionar no corpo. Se a pessoa só vive de migalhas de encontros, né? Tem gente aqui que está igual católico, né? Só vai à missa no domingo, só vem no Shabat, né? Então isso é um problema. Isso é um problema. Por quê? Porque não tem como fazer ajuste, gente. Não tem como. Nós somos uma engrenagem, cada um é uma pecinha, e é fundamental nessa pecinha. Por quê? Porque não apenas edifica, como também é edificado. Eu falava com a minha esposa sobre legado. Hoje, para nós, gente, para nós, não existe nada mais importante do que estar aqui com vocês, com os irmãos, estudando a Torá. Eu fico horas e horas, eu falo com a Maria Lúcia assim: gente, se for olhar, eu nem durmo, tão gostoso que é, vai estudando. E quão maravilhoso é chegar aqui e poder compartilhar, poder também receber de vocês, isso é maravilhoso. E esse é o legado mais importante para nós hoje. Eu não consigo vislumbrar nada mais importante do que, aí a minha esposa acrescenta, né? Quando estivermos bem velhinhos, olhar para trás e falar: não, valeu a pena. Oi, amor. Essa questão que você está falando, os anos vão passando e a gente vai vendo o que o pregador falou: tudo é vaidade. Você pode construir patrimônio, você pode fazer muitas coisas, viajar para muitos lugares, mas se você não tiver Deus no seu coração, a paz dele, tudo isso não vale nada, né? E a gente vê também isso, que tudo realmente vai passar. O que vai ficar é a obra do coração de cada um de nós, né? E vamos juntos aqui nos animando mutuamente, né? Então, quando um dá suporte para o outro, aquilo fica para a eternidade, né? O irmão está fraco, o outro levanta, segura, ajuda. No dia final tem uma pedrinha na coroa dele: você ajudou com um tal, com a palavra, com o coração, com o seu exemplo de vida santa, né? Então é maravilhoso, né? E a gente pede a Deus todos os dias ter misericórdia nossa, para nunca nos tirar esse trabalho por erro nosso, por falha nossa, né? E fala assim: tem misericórdia, tão gostoso que é esse trabalho, a gente não merece. Deixa a gente continuar aí. A Torá entendeu que toda a vida humana ela é efêmera. Então ela, a partir da Torá, a gente soube cultivar a memória dessas pessoas que tiveram o lugar eterno, embora nisso, que se a Torá realmente fosse um escrito humano, ela colocaria apenas a
parte boa, mas não, ela preserva na memória tanto os feitos heróicos quanto as mazelas. Exatamente. E Noa andou com Elohim. Noa, estou falando de relacionamentos, né? Então, Noa andou com Elohim. Itrô, ele observou Moshe como pastor. Ele ficou lá mexendo com ovelhas. Não foi isso? Então ele observou o comportamento dele ali como um pastor, não como um líder. E nós sabemos da qualificação de Moshe. Né? Ele recebeu ali uma educação de líder. Né? A melhor que existia na sua época. Né? Mas ele foi observado ali como um pastor. Né? E aí o que Itrô viu na vida de Moisés, de Moshe? Mansidão. Ele não viu milagres, Moisés não fez nenhum milagre quando estava com ele, mas ele foi manso. E a Bíblia registra isso falando o quê? Manso, Moisés. Manso, Moisés. Como que registra? Manso, Moisés. Moisés foi uma pessoa, foi o mais manso, gente. Está registrado. Então, mas só manso? Ou tem mais alguma coisa? Não. Estou falando de mansidão. Mansidão. Eu fiquei aqui pensando, foi manso, mas eu fiquei pensando. Itrô viu que Moisés ele dependia efetivamente do Eterno. Diariamente. Ele demonstrava isso. Não é discurso, é vida. Não é discurso, é vida. Gente, o impacto que causa dentro de uma casa, por exemplo, um pai, né, que se ajoelha e ora, e que lê a palavra, reúne a família para ler a palavra, para discutir no bom sentido a palavra, o impacto disso não tem preço, é incomensurável. Um filho pequeno, quando vê, ele se quebranta. Eu falo isso por mim, eu já contei para vocês aqui. Eu resolvi seguir meu pai, era menino, eu resolvi seguir meu pai estava lá ajoelhado na igreja, orando, e ele fazia isso todos os dias. Todos os dias ele fazia isso. Ele ia para lá, uma distância, 1 quilômetro mais ou menos, ele ia para lá para orar, ele ajoelhava, aquele negócio, é uma imagem que nunca saiu da minha cabeça. Então, assim, esse é um impacto dentro de casa. Quando um filho vê que o pai, ele efetivamente busca a Deus, ele quer fazer a vontade de Deus, ele quer alinhar-se e alinhar a casa. E esse foi o pacto que o Eterno fez com quem? Com Abraão. Ordenar a si e a sua casa depois de si. É exatamente isso que nós temos que fazer. A Torá se transmite muito mais pela vida do que por argumento. Não adianta discutir. Hoje o Davi está falando assim, eu não quis discutir mais. Certíssimo. Não gaste saliva, gente. Não perca tempo com discussões. E Shaul também fala isso nas cartas, né? Discussões infundadas que não vão levar a lugar nenhum. Às vezes a gente pega um ponto, qual que é a relevância disso na prática? O que isso vai melhorar no meu caráter? Nada. É só discussão teológica. E isso vai causar contenda, exatamente. Então, gente, a pergunta que não quer calar: por que Itrô confiou em Moshe a ponto de aconselhá-lo? Moisés, ele estava ali na condição de líder. Talvez a pergunta deixe alguém em dúvida, né? Moisés foi chamado por quem? Pelo próprio Eterno. Pelo próprio Eterno. E aí, veja bem, alguém que foi chamado pelo próprio Eterno, está ali com mais de 2 milhões de pessoas sob o seu comando, fazendo o que ele estava fazendo, né? E Itrô sentiu aquilo ali. O que fez Itrô confiar, né, que Moisés poderia ouvi-lo? Afinal de contas, eu recebo instruções do próprio Eterno.
Afinal de contas, eu que sou o juiz aqui. Esse povo vem a mim para que eu fale de acordo, eu os instruo de acordo com a Torá. O relacionamento com o gado das ovelhas lá atrás. Porque antes de ser líder, Moshe servia a Yitro. E mostra também, gente, mostra também o caráter de Yitro. Primeira coisa, ele conhecia de autoridade. Ou seja, ele respeitou a posição de Moshe. Não, ele foi chamado. Ele está aqui, ele tem um chamado. O Eterno mandou, ele obedeceu. Então ele é a autoridade, ele reconhecia isso. Ele conhecia o Moisés ali como uma pessoa mansa, conforme vocês disseram, nós já falamos sobre isso. Uma pessoa mansa, uma pessoa que sabe ouvir, não é? E obviamente ele conhecia os limites humanos. E aí, gente, o mais interessante, ele percebe que Moisés se submete, né? O contrário poderia acontecer, em tese, não poderia? Poderia falar, não, que eu sou, né? Mas ele é humilde. Se tivesse algum resquício de que Yitro era idólatra realmente, é óbvio que Moisés não daria ouvido para ele. É óbvio que não. Né? Mas ali não, ele se submete. Aí Números 12, 3 fala que Moshe era o mais humilde dos homens. Números? Humilde, não é manso. Números, alguma versão está manso. 12:3, Números 12:3. E aí, gente, o princípio é: só quem vive com alguém humilde sente liberdade para falar. Outro dia alguém me advertiu falando assim: é difícil falar as coisas com você, falando comigo. E eu comecei a pensar nesse negócio. Pô, gente, não pode ser difícil. Não pode. Né? Por quê? Porque todos, independente de hierarquia, todos somos corpo, parte de um corpo. E a palavra manda que sujeitemo-nos uns aos outros, independentemente. Tem um momento que tem que liderar? Tem. Mas no geral, e principalmente no que toca a virtudes, pecados e tal, todos nós, todos, sem exceção, temos que nos sujeitar uns aos outros. Né? Essa é a humildade que o Eterno requer de nós. Ser luz, gente, significa ser lido, visto, antes de ser ouvido. Ser luz significa ser visto, antes de ser ouvido. Esse é um princípio claro. Então, entrou aqui, vê Moisés por 40 anos. Depois ele ouve o relato do que estava acontecendo lá no Êxodo. E aí, sim, ele reconhece a soberania do Eterno. Agora eu sei. Então, agora eu sei. E essa revelação verbal, ela só foi crível. Ele só creu nisso porque ele viveu isso. Ele tinha o genro ali, passando por todo aquele processo, sendo chamado, indo, fazendo, acontecendo, e ouvindo agora a concretização de tudo aquilo ali. E aí, quando ele chega e se depara com aquela cena, mais de 2 milhões de pessoas para ele julgar, ele fala assim: puxa vida, o negócio é sério. O negócio é sério. Adilson, o que me chamou muita atenção aqui é que a Torá não tinha sido entregue ainda. Exatamente. Mas aqui fala que ele estava ensinando a lei e os ensinos de Deus. Quer dizer, o pessoal acha que ainda não existia lei, né? Porque parecendo que ainda não existia. A Torá sempre existiu, né? Aqui, materialmente, ela começou a ser dada aqui agora, no capítulo 20, começa com a Constituição, com as tábuas da lei, com as 10 palavras ou os 10 mandamentos. E esse episódio entrou, acontece antes. Ela vai ser otorgada, né? Pois é. Então, foi antes, é o que eu falei. Primeiro vem aquela disposição de servir, depois eu vou saber. Eu quero servir ao Eterno. Bom, e agora? O que eu tenho que fazer para servir ao Eterno? É assim.
Como eu vou? O que eu tenho que fazer? É o que os discípulos, gente, que ouviram a pregação de Pedro, lá em Atos 2,38, disseram: que faremos, irmãos? Que faremos, pois? Eu quero esse negócio, o que nós vamos fazer? Aí Pedro fala o quê? Kéfas: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Yeshua para remissão dos vossos pecados. Oi, querido. Houve grande manifestação do poder de Deus. Eles saíram já debaixo de todas as orientações de Deus, né? Para irem para a terra prometida. Eles tinham já uma noção muito clara do poder de Deus. Já estavam ali sabendo que seria de acordo com a vontade de Deus. Verdade. Queridos, não somos luz quando nós falamos corretamente. Não somos. Nós somos luz quando vivemos coerentemente. E nós só nos santificamos com os relacionamentos diários. É só assim. Se permitir errar e ser rectificado, corrigido. Porque errar, todos nós vamos errar, gente. A questão não está no erro, a questão está na correção. Que é aí que o negócio começa a pegar. Eu não gosto que me chame atenção. Eu não vim aqui para ser chamado atenção. Aí não é membro de um corpo. Se não quer ser retificado, não tem como permanecer no corpo. E dá tanta segurança para a gente, né, viver nessa realidade de que os irmãos vão falar conosco aqui que a gente estiver em contradição com a palavra, traz muita segurança. E também nos nivela. Só a palavra está acima. Todos somos no mesmo nível. Todo mundo nivelado. E aqui, gente, quando o Eterno fala que Israel seria luz para as nações, né? E nós agora fazemos parte de Israel. Porque é eles que têm os oráculos, né? Exatamente. Nós não vamos iluminar por tentar explicar a Torá para alguém. Mas se nós vivermos, cada um de nós aqui, no seu âmbito de relacionamento, começando pela casa e demais relacionamentos, obviamente, aí outros passarão a desejar essa fonte de luz. Só assim é que passarão a desejar. Isaías 6:1. Vi Adonai assentado num alto e sublime trono, e trouxe a soberania absoluta antes de receber a sua missão. E aí vem o princípio, né? Não há chamado sem revelação de santidade. Nós precisamos saber a quem estamos servindo. Se nós não conhecemos a Deus, se nós não buscarmos conhecê-lo, ao ponto de ter a revelação da santidade de Deus, na verdade nós não estamos sendo chamados. Sou só um curioso no reino. Cuidado disso aí também, né, Deus? Aqui só existe um Deus, mas, quer dizer, existem algumas coisas aí, você pode estar com ideologia, alguma coisa que está sendo chamado, você acha que pode se enganar, né, se não tiver o caminho certo. Com certeza. Gente, o texto da Haftará de Hebreus 12, 22 a 24 contrasta Sinai e Sião. Obviamente sem anular o Sinai, o que a maioria dos intérpretes fazem. Anulam o Sinai, não estão mais debaixo da lei. Sinai é sinônimo de lei. Não, hoje não é mais necessário. Mas aqui nós temos um contraste sem anular, e sim a revelação plena do seu propósito, que é um acesso agora restaurado, é para retificação, não para permissividade. E o que o movimento romano fez foi isso, tornou-se um movimento permissivo. Tudo pode, estou debaixo da graça.
né? E aí a pessoa ela entra num sistema, até mesmo pode atingir, não todos, claro, não estou falando de forma genérica, mas há aqueles que atingem a libertinagem em nome dessa permissividade, dessa suposta liberdade, dessa suposta graça. Emuná, queridos, não é emoção. Emuná não é emoção, é o reconhecimento absoluto da soberania do Eterno. Se nós não soubermos a quem estamos servindo, quem é essa pessoa, nós não temos como declarar a verdadeira emuná. E Hebreus 12, 22, 24 fala disso, né? Um acesso restaurado sem jamais banalizar a santidade do Eterno. Nunca. O que é isso? É um princípio, gente. É um princípio mor. Kedushá, santificação. Kefas fala isso lá, repetindo o texto da Torá. Kefas diz: sem santificação ninguém verá Adonai, ninguém verá o Eterno. Então esse é um princípio. Como que eu vou banalizar se o Eterno é santo? Como que eu posso dizer que Ele próprio me dá um instrumento para que eu não seja santo? Percebem? Isso contradiz o próprio princípio, é impossível de acontecer. Impossível. E aí, queridos, alguns questionamentos, né, que eu coloquei aqui. Eu estou na página 8, são 27. Como é que está aí o ânimo? Alguns princípios. Que tipo de emuná eu teria se não houvesse benefícios imediatos? É uma autoanálise, né? É aquilo que eu falei, eu olho para as escrituras, eu leio isso aqui e falo assim: opa, isso aqui é um contrato de adesão, eu quero aderir. É vantajoso aderir. A pergunta é se não tivesse nenhum benefício de imediato. Exatamente. Para mim, o que eu penso é o seguinte: aquilo que os discípulos falaram com Yeshua, né? Para onde iremos? Nós não temos outro lugar para ter palavras de vida eterna, é só com o Senhor. Então não tem como a gente não seguir, independentemente de qualquer coisa, de receber benefício ou não. Nós vamos morrer um dia, para onde nós iremos? Sim. Eu gosto muito daquele texto que fala que Yeshua, ele viu ou anteviu o quê? A glória dele que ele teria. O fruto do seu penoso trabalho. Ele viu esse fruto. Então, o fato de ver, de vislumbrar isso, de ter Pensa que maravilhoso que é, né? Se o Eterno chegasse para cada um de nós e mostrasse daqui 5 anos, olha aqui, daqui 5 anos, olha os seus frutos. Olha aqui, ó. Olha aqui, anda, os seus frutos. Olha aqui. Hã? Ver no futuro. Exatamente. Exatamente. Vladimir, vocês me fez ver, eu vou contar rapidamente. Vocês lembraram um caso que aconteceu comigo? Eu devia ter uns 13 anos de idade, mais ou menos. Eu lembro até hoje que nesse dia eu estava indo para a igreja, né? Naquela época eu tinha me convertido há pouco tempo, eu era muito nova. E não vai ainda, né? Entendi. Deixa eu falar, né? E aí, eu lembro que eu estava assim, a frente da mão, olhei para um lado, olhei para o outro, e como se fosse uma voz na minha mente falando comigo assim: se você algum dia descobrisse o que você acredita hoje não é bem assim, e que tem algo muito maior. Eu nunca esqueci, porque foi tão real, foi tão nítido que eu guardei isso, mas eu nunca contei para ninguém. Agora, no ano passado para cá, eu me recordei disso. E realmente, tinha algo muito maior que eu ainda não conhecia. Gente, e essa tem que ser a nossa tendência mesmo. Se a pessoa se eu sei, vamos supor, né, nós estamos aqui, se eu sei que tem um movimento, qualquer lugar do mundo, que está vivendo essa emuná,
de uma forma ainda mais superior ao que nós estamos vivendo aqui, é óbvio que eu quero aprender com eles. É claro que eu quero. Entendeu? É tudo que eu quero. Mas o mais interessante é que o Lula, quando a gente vai nos conduzir para cumprir o que é. Exatamente, coisa não. Salomão, Eclesiastes 12, 13, né, ele falou, né, agora que já se disse tudo, né, depois que ele relatou tudo, fez todas as considerações. Eis aqui a conclusão que chegamos. Ama reverentemente a Deus e obedece seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados. Exatamente. Porque Deus conduzirá a juízo tudo quanto foi realizado e até mesmo que ainda está escondido, quer seja bem, quer seja mal. Exatamente. É o resumo da nossa vida. Então, gente, num padrão e respondendo a pergunta, né, que tipo de emuná eu teria se não houvesse benefícios imediatos? A minha resposta, primeiro, né, vamos analisar a nossa emuná de forma utilitarista. É uma análise imatura, mas é assim que começa. Então, assim, provavelmente essa emuná esfriaria se não tivesse resultados imediatos e num começo de carreira, né, vamos dizer assim. Por quê? Porque nós, seres humanos, costumamos nos aproximar mais de Deus quando nós precisamos de algo. Não é verdade? Essa é a natureza humana. Será que o Eterno não sabe disso? Entendeu? Então é por isso que tem as diretrizes. Ó, se vocês fizerem isso, gente, eu estou colocando diante de vocês a bênção e a maldição. Escolha a bênção. Escolha a bênção. Se vocês me ouvirem e quiserem, vocês vão comer o melhor dessa terra. Ou seja, eu tenho o melhor para vocês. Obedeçam ao que está escrito aqui de antemão. Agora, quando a gente está passando por uma tribulação, a gente fica muito mais próximo de Deus, né? E é tão gostoso que a gente se aproxima tanto, parece que a gente está ouvindo a Deus, tocando em Deus durante o dia, a noite, é aquela coisa gostosa. Aí a tribulação passa, daí uns 5 dias a gente estava já sentindo alguma coisa já. Aí me fala, só o senhor, minha natureza, né, que já está se achando, olha, eu estou quase querendo voltar para a tribulação, porque agora é que eu fico bem, obediente, né? Então, assim, às vezes a gente tem até que ficar mesmo mais tempo na tribulação, porque a gente aprenda, né, a sair rápido dela, né, e ficar obediente. Eu quero ser maduro, exatamente, eu quero ser maduro para não ter que passar por isso. Mas eu falo isso com Deus, o Senhor me ajuda a ficar na mesma comunhão dos dias de tribulação, o Senhor me mostra quem eu sou, eu fico obediente, humilde nos dias que não tiver tribulação, que sejam só dias sem tribulação, com muita obediência, né? Então, gente, essa é a fé utilitarista, uma fé utilitarista, imatura, né? É uma fé condicionada a resultados. E aí é aquilo que eu quero ver, né? Uma relação baseada em troca. Eu sirvo o Eterno porque Ele vai me dar isso, isso e isso. E se Ele não der? Eu não vou servir, né? Percebam que é uma fé imatura. Isaías, quanto mais se aproximava do Eterno, mais ele esfria o pecado dele. Então, a tribulação mostra, mas chegar para ele Sim. É melhor. Então, é uma emuná frágil, né? Esse é o primeiro estágio, tá? E aí eu li, vendo em Jó 1,9, fala assim: porventura Jó teme a Deus debalde? Ou seja, em vão? Não, o Eterno está enchendo ele de bens, de coisas, de bênçãos. Ele serve o Eterno por causa disso. E aliás, tudo começou assim, né? O diálogo que fez com que Jó passasse pelas provações ali começou dessa forma. Claro, o que o senhor faz com ele, como o senhor abençoa ele, lógico que vai te servir. Essa é a fé imatura, tá, gente? Aí tem um outro padrão, que é uma fé resistente, uma emuná resistente, mas ainda interessada, né? Eu continuo crendo, mas eu fico frustrado e questiono o silêncio do Eterno. O Eterno não atende as minhas orações. Eu falo, e eu tenho a impressão que a minha oração não passa do teto. Essa é uma fé resistente, mas ainda está condicionada a resultado. Ou seja, eu estou emocionalmente dependente de mim mesmo. Eu preciso amadurecer.
E aí tem um terceiro tipo de emuná, que é uma emuná perseverante. É aqui que nós começamos a crescer, né? Eu já persevero nela, né? Sou fiel mesmo sem entender, porque eu creio naquilo que o Eterno disse. Já é uma fé mais madura, né? Ela está acima agora de determinadas circunstâncias, e de fato eu confio na soberania do Eterno. É o que está lá em Abacuque 3,17. E aí vem o padrão de excelência, que é uma fé madura, uma emuná madura, uma emuná de aliança. Agora eu quero casar, eu quero assumir um compromisso com o Eterno. Esse é o nível de fé que nós estamos buscando, é o quarto nível. A minha fidelidade agora, ela não está vinculada a nenhum resultado, mas porque agora eu conheço a Deus e eu quero desenvolver um relacionamento com Ele, porque eu tenho o caráter dele, né? E sobretudo por meio do nosso Talvez poder. seja aquele nível interessante isso que você falou, porque o casamento segundo Paulo, a gente casa para fazer o outro feliz, né? Então, se formos analisar por esse sentido, casar com o Eterno é ter algo para oferecer sem querer algo de volta. Não, e entra naquela questão lá dos discípulos de Yeshua, né? Considerando que Yeshua estava ali como um representante do Eterno, para onde iremos? Entendeu? Casamento é a mesma coisa, eu falei sobre isso. Nós entramos nessa aliança sabendo que ela é inquebrantável. Então, para onde iremos? Nós temos, né, Tia Célia? Tia Célia? Para onde iremos? Nós não temos saída. Lembrando que esse é o conceito de noiva, né? Mas Quem vai subir com ele é a noiva. É quem tiver esse conceito. Gente, é um relacionamento de aliança, uma obediência inegociável. Inegociável. Não tem. É o que fala lá em Daniel 3,17. Quando o rei queria obrigar os amigos de Daniel a se curvarem, sob pena de irem para a fornalha de fogo. O que eles falam? Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas fique sabendo de uma coisa, rei. Se Ele não nos livrar, de forma nenhuma, né? Assim, ainda que Ele não nos livre, de forma alguma nós vamos nos curvar. Até porque se Deus não livrar, de uma certa forma já não seria um livramento. Eles morreriam, né? Sim. Mas assim, independentemente, pessoal, olha, que me mande para a fornalha de fogo. Né? O Deus a quem eu sirvo, se Ele quiser me livrar, eu me livrar. Agora, se Ele não me livrar, está tudo certo, Ele vai continuar sendo Deus. O fato é o seguinte, que independentemente de circunstâncias, eu não vou servir ao seu Deus. Eu não vou me curvar diante de nenhuma estátua. Olha que fé inegociável. Né? Isso é inegociável. É o padrão de Daniel também, né? Quando ele fez ali, ele descobriu ali que as iguarias do rei o contaminaria em termos de pureza, comendo ali alimentação não kasher, ele percebe ali e fala assim, ele dá um jeito de mudar o ambiente para que ele obtivesse ali uma alimentação apropriada. E ele fala ainda por cima, não dá pra gente comer grãos e frutos. A maioria, quando estava no meio... Então, ninguém queria, achava que isso não dava sustância. Né? E quando estava no meio romano, falavam assim, não, tá vendo? Eles defendiam o veganismo. Mas não, é por causa que se você for comer tudo aquilo ali de carne, não tem como dizer que aquela carne realmente está 100% pura. Por isso que ele preferiu manter ali uma dieta mais ao outro lado, para não correr risco. Que embora fosse ali uma carne de boi, quem vai me dizer que essa carne está consagrada? Gente, vou entrar num outro tópico aqui, só para a gente acelerar um pouquinho, eu já estou finalizando. Honestamente, eu estou na página 12 de 27. Tá, mas eu vou agilizar. O conselho de Itrô, né? Moshe, o homem que falava face a face com o Eterno, teve que ouvir um estrangeiro e inicialmente um idólatra. É o que fica na nossa mente, né? A pergunta legítima que todos fazem. E a Torá, e aí o Rafael falou isso aqui,
A Torá, gente, ela mostra todas as nossas mazelas, ela não esconde isso. Ela não esconde. Então a própria narrativa que ela provoca uma desconfiança. Itrô é estrangeiro, Itrô é ex-sacerdote midianita, né, com um passado idólatra, óbvio. Né? Você olha para Moshe está falando face a face com o Eterno. Ele foi considerado ali um mediador do Sinai. Por que a Torá ia permitir que um ex-idólatra aconselhasse Moshe? Mais uma vez. E aí, gente, qual que é o nível que nós temos que entender aqui? O conselho de Itrô não foi teológico, foi um conselho administrativo, técnico. O que fazes, Moisés, não é bom. Certamente isso vai te desgastar. Ele não está entrando, o que eu falei, ele não está entrando no mérito da Torá, ele está entrando na forma. A forma como você está conduzindo vai dar problema. Então ele não ensina a Torá. Ele não interpreta mandamentos, ele não altera nenhuma revelação ou aquilo que o Eterno falou com Moshe, mas ele observa um padrão humano insustentável sob o ponto de vista humano. O que está acontecendo aqui, vocês vão morrer todo mundo. Imagina, gente, eu fico imaginando, 2 milhões de pessoas, todo mundo tendo problema, porque estava convivendo, não é assim? Convivência gera problema. E aí aquela fila quilométrica. Minha ceia 600 mil. Não, aqui, a palavra diz aqui que começava de manhã e ia até o pôr do sol. 12 horas ali julgando o povo, ouvindo gente e julgando. Quem aguenta isso? Então, humanamente, gente, era insustentável. É aí que o conselho entra. Rashi fala o seguinte, olha, Itrô falou sobre Derer Eretz, uma ordem prática, um caminho a seguir prático, não sobre mitzvot, ou seja, ele não entrou no mérito de mandamento. E aí, gente, qual que é o princípio? A revelação de Deus, naquilo que obviamente é da vontade dele, a parte teológica, ela não dispensa uma aplicação prática. Eu tenho uma revelação da terra. Ok, mas eu estou fazendo de um jeito aqui que o Deus chega para mim e fala assim: Shaul, você pode fazer, se você fizer dessa forma aqui, de repente dá um resultado melhor. Eu falo, você tem razão, não tinha pensado nisso. Foi o que aconteceu. Agora preste atenção no cuidado de Itrô. É esse ponto aqui que eu quero deixar claro. Tudo o que Itrô disse, Moisés sabia. Ele sabia que estava tendo desgaste, ele próprio declara isso. Mas o Eterno aqui, gente, usa, permite aquela situação para ensinar que até mesmo alguém extremamente qualificado precisa ouvir aquilo que eu falei. Ninguém pode ficar fora da submissão à própria direção de Deus. Exatamente. Não tem ninguém autossuficiente. Não existe ninguém autossuficiente. Todos nós precisamos uns dos outros. E outra coisa, a verdade, presta atenção nisso, isso aqui é importante. A verdade não é falar qualquer coisa, não é qualquer um. A verdade, ela não perde o seu valor por causa do mensageiro. A terra Satã, presta atenção nisso. A terra Satã, se ele vier com a verdade, eu posso descartar? Não. Claro que não, claro que não. A questão não é o mensageiro, é a mensagem está correta. Está correta. Então o Eterno estava mostrando isso aqui. E lá em Provérbios 12:15 fala que a pessoa sábia, ela ouve conselhos. Ela ouve conselhos. E aí, gente, o que os estudiosos falam? Quando alguém reconhece a soberania de Adonai, foi o caso de Itrô, agora eu sei, ele está reconhecendo. Quando alguém reconhece a soberania, abre um canal de retificação. Abre um canal, ou seja, a pessoa passa a permitir agora que flua
né? Coisas que ela jamais compreendeu e que agora ela vai compreender. Foi o que se passou com Itrô. Ou seja, naquele momento ele já tinha rompido com a idolatria, tanto é que ele bendiz o nome de Adonai, ele fala: bendito seja Adonai. Isso. Né? E ele oferece sacrifício. Então, ou seja, o Eterno, aqui falando face a face com Moisés, tinha ali Moisés, Arão e outros, permitiria que um qualquer oferecesse sacrifício para ele? Óbvio que não. Óbvio que não. Nós sabemos o que aconteceu. Engraçado. Lá no Monte Carmelo. Engraçado que Moisés faz um convite para o sogro permanecer com ele, né? E tipo assim, meio que ele ainda continuaria ouvindo o sogro dele. Tão bom que foi o que ele ouviu. Algo mais ou menos nesse sentido. No 18:11 ele fala: agora sei que Adonai é maior que todos os deuses, porque ele levou esse povo debaixo da mão dos egípcios quando agiram arrogantemente contra o povo. E aí fala na sequência que ele oferece holocaustos. E ele, no verso 10, ele fala: bendito seja Adonai, Baruch atah Adonai. Então ele rompeu com a idolatria, ele bendiz o nome de Adonai e ele oferece sacrifício. Ou seja, o conselho dele só aconteceu depois que ele fez isso, depois da sua confissão de emuná. Ele reconheceu. Ou seja, Techuvá, gente, acontecendo ao vivo aqui. Techuvá plena. Então aí agora ele vem e dá o conselho. E aí, voltando de novo, por que esse conselho não foi suspeito para Moisés? Ou para quem estivesse com Moisés? Porque passou por 3 filtros. Presta atenção nisso, olha que interessante. Primeiro filtro, e mais importante de todos, isso aqui, gente, é um pilar universal. Eu falo sempre nas nossas reuniões aqui de homens. Princípios, gente, se vocês pegarem princípios, vocês jamais vão cair. Isso é um alicerce, isso é uma coluna de sustentação. Olha o primeiro filtro e olha a relevância dessa coluna: alinhamento com a vontade do Eterno. O que está sendo dito está alinhado com a vontade do Eterno? Abram em 18:23. Vamos ver se está. O que está dizendo aí? O que está dizendo, gente? Se fizer isso, e se Deus assim lhe ordena, você poderá aguentar o fardo e todos voltarão para casa satisfeitos. O que ele está fazendo aqui? O que significa isso aqui? Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, conforme a vontade dele. Seja feita a minha vontade? Gênio, eu estou te aconselhando. Vai por mim. Você vai seguir? Não, Eugênio. O conselho é esse. Se for da vontade do Eterno, se Deus mandar você fazer, faça. Diz que a opinião não é imposição. Entendeu? Não, e a humildade dele, ele falou assim: se você fizer isso e Deus te mandar, ou seja, isso vai passar pelo crivo do alinhamento do Eterno, da palavra do Eterno. Gente, é igual alimentos, os alimentos caché, quando fala lá de que todos os alimentos são purificados, O que diz o texto? Eu já dei esse estudo aqui. Como que nós abençoamos os alimentos? Melhor, vou reformular. Para que os alimentos sejam abençoados verdadeiramente, eles precisam preencher 2 condições. Quais são? Levítico 11, Deuteronômio 14. Tá. Não, numa brahá, numa bênção dos alimentos. Ele tem que ser alimento, ele não pode ser. Não, eu Ele não pode ser, ele não pode comer sangue. Então tá, então peraí. Não, as respostas são corretas, presta atenção. Então vamos lá. A palavra diz: pela oração e pela palavra. Pela oração, eu santifico um alimento pela oração e pela palavra. Deuteronômio, Levítico 11, Deuteronômio 14.
Está na palavra? Está. Está. Eu posso orar. É isso que está dizendo, é isso que Shaul diz. Pela oração e pela palavra. Por que eu estou falando isso, gente? Porque tem gente que fala assim, é só orar. Não é só orar. Se for algo que não está na palavra, não adianta orar. Nem deve. Não vai adiantar. Não deve, é óbvio. Mas tem gente que acha que deve. Tem gente que fala assim, não, a palavra fala lá que até se for picado por... Se tomar veneno, a pessoa não vai morrer. É só orar. Aquela oração vai santificar aquele alimento, mas não vai. Não vai. Ô, gente, a oração, eu já falei isso aqui, a oração está condicionada à palavra. Nós só podemos orar se a palavra validar, senão não podemos orar. É interessante, né? Porque Pedro falou com Yeshua assim, Yeshua, você não precisa passar por isso, né? Mas quando Yeshua foi orar, ele falou assim, pai, se for possível eu passo 1000 casas, mas com Pedro, Seja feito. Com Pedro ele repreendeu, né? Falou que estava sendo usado pelo diabo para falar aquelas palavras com ele, mas quando ele foi orar, se for da tua vontade, né? Exatamente. Então, gente, aqui Itrô faz o quê? Ele submete o seu conselho à confirmação do Eterno. Se Deus confirmar. Se Deus te ordenar, exatamente. Eu te falo isso, mas Deus vai confirmar. Pronto. Isso é um conselho sábio. Isso é um conselho sábio. Então ele passa pelo primeiro filtro. Qual que é o segundo filtro? Produz paz. Shalom. Né? Não confusão. Êxodo 18, 24. O que diz Êxodo 18, 24? Que Moshe ouviu a voz do seu sogro. Está dizendo aqui que ele estava com problema de audição e ele ouviu? É isso que significa? Não. O que é ouvir? Isso. Ouvir é no sentido de obedecer. Ele ouviu a voz do seu sogro. Não, esse negócio faz sentido. E aí quando uma coisa faz sentido, gera shalom, gera paz. Então é o segundo filtro. Aí a palavra fala isso lá na Brit Hadashah, seja a paz do Eterno o árbitro em vossos corações. E aí o fruto foi o quê? Descanso, ordem e justiça. Lá em Tiago 3,17 fala que quando a sabedoria ela vem do alto, ela é o quê? Pacífica. Isso é shalom, gente. Paz absoluta. Essa é a sabedoria do alto. O contrário, né, quando ela é demoníaca, ela produz confusão. Terceiro filtro. Então o primeiro filtro é o quê? Alinhamento com a palavra. Alinhamento com a palavra. Está de acordo com a vontade eterna. Segundo filtro, produz paz, shalom, não confusão. Terceiro filtro, não substitui a autoridade do líder. Não substitui. Moisés continua intercedendo, ele continua subindo no Sinai e ele continua recebendo a Torá. Não foi substituído. Foi um conselho de ordem prática, conforme nós falamos. Ele interveio aqui, ele interveio numa questão administrativa apenas. Não alterou a autoridade de Moisés. Moisés continuou fazendo aquilo que o Eterno já havia designado. Não houve nenhum tipo de rebaixamento, mas preservação. Gente, quais são os princípios aqui que a gente tira? Eu já encerro. Os princípios práticos para nós hoje. A liderança, para a liderança, não elimina prestação de contas. Não elimina. Ou seja, aquele que está à frente, qualquer pessoa que está à frente de qualquer trabalho, ele deve prestar conta aos liderados. Esse é o primeiro princípio. O segundo, que o fato de estar numa posição não o exime de ouvir outras pessoas. Ou seja, não pode ser um ditador, eu não ouço ninguém, eu não considero ninguém. Isso não pode acontecer. E mesmo porque se isso acontecesse, haveria um isolamento.
se não há um intercâmbio, não é uma interação, ocorre um isolamento. Aí o próprio líder se auto-isola, ou é isolado, por conta da postura. E aí, claro, a gente tem que pensar isso aí, né? Nem todo conselho é uma ameaça. Nem toda crítica é rebelião. Nem toda crítica é rebelião. Tem crítica que é, mas nem toda é. E aí, o mais importante é o que Yeshua fala: pelos frutos vocês conhecerão a origem. Qual é o fruto? O verdadeiro discernimento não é perguntar quem está falando, mas o que essa pessoa está falando vai produzir. É factível, é crível, é produtivo o que essa pessoa está falando? Ok. Seja lá quem for. Nós temos o exemplo aqui da mula. O Eterno usa, gente, os meios que Ele quiser usar. Mateus 7,16: pelos frutos os conhecereis. Queridos, muito ainda tenho que vos falar. Que o Eterno escreva, ou melhor, que nós possamos permitir que o Eterno escreva a Torá, as instruções dele no nosso coração, mas não apenas com o fim de obedecermos, mas para que nós sejamos efetivamente retificados, transformados, e que a nossa confiança e fidelidade para com Ele se torne visível, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Shabbat Shalom a todos.